Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base. E antes de começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo ao nosso anjo da guarda, o anjo que nos acompanha nessa oportunidade terrena que estamos aqui, aos mentores que nos auxiliam, os mentores aqui desse grupo de estudos, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, ela que nos envolve com seu manto azul de luz todos os dias, a seu Filho, nosso Mestre Jesus, agradecemos pelo seu amor, pelos seus ensinos, onde nos fortalecemos contigo, Mestre. Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje para mais um estudo. E assim rendemos graças a Deus. Vamos continuar hoje, Gerson, na 455, que não é uma pergunta, mas é aí um resumo teórico. Você vai continuar aí. Para a gente aqui é o parágrafo 8 que você vai continuar, né, Gerson? Então vamos seguindo aqui na nossa leitura. Bom, vamos lá. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda, quando está ligado à matéria da qual sofre a influência. Essa causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal, nem infalível. Pode-se tanto menos contar com a sua infalibilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e experimentação. Aqui, que a gente sabe, né? Que na época da, da codificação aqui do livro, né? 1850, anos 1850, não se conhecia nada. Mas a mediunidade, ela existe desde que estamos encarnados aqui. E na época, quando o, a, as pessoas que tinham mediunidade, né, algumas delas usavam isso como espetáculo, né? Era aquelas cenas, aqueles shows bizarros, aqueles shows de adivinhações, né? Tanto que, por isso que o Kardec fala, né? É objeto de curiosidade e experimentação. Então, era muito latente essa prática naquela época, por algumas pessoas que tinham uma certa mediunidade, né? Então, e ele fala aqui também que a, a clarividência sonambúlica, ela não é universal e ela é finita, né? Então, assim, que eu entendo que independente do grau de perfeição da alma, nós temos limitações. Então, num desdobramento em sonho, né, durante o sono, a gente, nós que estamos numa camada mais,
baixa, né? Não estamos naquele nível Chico Xavier, Divaldo Franco. A gente vivencia, tem essas experiências dos desdobramentos, nos encontramos com outros espíritos, mas somos limitados, temos um limite. A gente consegue voltar, lembrar vagamente com quem nós nos encontramos, em que lugar, mas nem tudo, ou quase nada do que foi conversado, do que foi dito, a gente consegue trazer de volta. Então, eu entendo que, por isso que ele fala que não é ilimitado, tem um certo limite. Não dá para a gente ter esse desdobramento, essa vivência, voltar e lembrar de tudo. Por isso que muitas vezes a gente volta e só lembra com quem a gente sonhou, onde estávamos, né? Muitas vezes a gente não consegue lembrar do que foi dito, mas lembra-se do semblante, né? Ah, eu encontrei com fulano de tal, estava com um semblante alegre, ou triste, ou preocupado, né? Então eu entendi dessa forma aí. É isso mesmo, Gerson. Também é muito bom aí o seu esclarecimento. E esse parágrafo lembra muito as questões que nós vimos lá atrás, que é da 430 a 431. Porque aqui realmente nem todos conseguem ver todo o passado, né, com exatidão. Vai depender muito do grau que o espírito ali alcançou. Então, se ele é mais evoluído, ele vai ter aí a mais liberdade, mais visão, mais consciência do mundo espiritual. E bem lembrado, porque quando esse fenômeno sonambúlico ele acontece por motivos não nobres, como a gente já viu, como você trouxe novamente para nós, Gerson, esse transe sonambúlico ele pode sofrer sim interferências negativas, e que aí não dá para confiar. Quando gera por curiosidade, por espetáculos, a gente já viu que antigamente eram feitos shows, cobrado ingressos por causa desse transe. Então, quando acontece dessa forma, não dá para confiar totalmente no que se apresenta ali. É interessante também, assim, a gente poderia até fazer uma comparação do que o Gerson colocou, né? Do esquecimento. Então, quando reencarnamos, o que acontece conosco? A gente esquece, né? Tem uns flashes durante a vida, mas a maioria das coisas a gente esquece. Então, no caso do espírito, nessa fase de sonambulismo, né? Ele vai se lembrar, ele está. O espírito dele está aprendendo e ele tem uma noção maior, com certeza, das outras reencarnações também, eu acredito, né? Só que ele não, nem sempre vai ser permitido ele lembrar. É semelhante à nossa encarnação, que não lembramos tudo, tem um certo sentido aí dessa palavra esquecimento, né? Então, um espírito mais nobre, como um Chico Xavier, ele tem uma noção maior, porque o espírito já está bem mais evoluído, então ele consegue essa lembrança maior, é permitido, conseguia, né? Porque já desencanou, mas ele é permitido a ele essa lembrança maior, onde um espírito mais interiorizado não é permitido. Eu pensei nisso, no que ele colocou. Tá? Vamos continuar então, Suzilei. Então, vamos lá. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação fácil com os outros espíritos, encarnado ou não. Esta comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos,
e servem de transmissão ao pensamento, como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele sente e adivinha, e isso o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores, e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesma e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade e no meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipática produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Então, vejam, nesse estado sonambúlico, o espírito ele fica mais desprendido. Então, o contato dele fica maior. Ele se comunica com mais facilidade devido a esse desprendimento, os espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa comunicação vai se estabelecer como? Através do pensamento. Então, os fluidos que envolvem os perispíritos, eles conseguem afluir, né, no pensamento. E esses pensamentos, eles vão vir como o sentir, o adivinhar, não? Ele não precisa articular, porque os espíritos conseguem essa conexão com o sentimento, né? Não precisa necessariamente das palavras. E aí vai depender da afinidade dos espíritos aqui. Quanto mais afinidade, maior vai ser essa fluidez, maior vai ser essa comunicação. Quando esses espíritos são antipáticos, não são afins, a dificuldade se torna maior e esse desprendimento dele acaba se fechando, por assim dizer, né? Então, ele vai, quando há a não afinidade, os espíritos zombeteiros, malévolos, eles se aproveitam disso, né? Eles se aproveitam desse estado do espírito para influenciar negativamente, né? Então, é como a sintonia. Então, a sintonia vai depender da evolução do espírito, a conexão com os espíritos afins, onde ele não vai precisar da palavra, ele sente e pressente o que o espírito está transmitindo. Então, através desse fluido, ele vai se transmitindo sem, como assim dizer, com essa afinidade. Então, quando não há essa afinidade, essa comunicação se torna difícil e espíritos inferiores, malévolos, se aproveitam disso, foi o que eu entendi. Eu entendi também, porque a Suzeli, quando ela fala afinidade, né, pode até não ter afinidade o espírito zombateiro, né, com quem está em desdobramento, mas eles têm afinidade com o contexto, com o cenário que eles estão, né? Então, numa ocasião de espetáculo, de charlatanismo, né? Esses espíritos mais inferiores gostam dessas coisas assim, de zombar da cara da gente. Falar, o que o pessoal aí pensa que é, né? Ah, deixa eu participar aqui dessa palhaçada, né? Espetáculo, né? Então, pode não ter afinidade com outro espírito, mas eu acredito que esse ambiente, né, de
charlatanismo, vamos falar uma palavra mais pesada aqui, ela é propícia, né, para quem quer ficar bagunçando, rir da cara dos outros. Quando você Verdade. falou da afinidade, lembrei disso. Esse parágrafo aqui é bem importante porque ele fala também como se comunicam, que é isso que a Suzy aí explicou para nós, através dessa combinação fluídica, e aí vai tendo essa afinidade, né, com os espíritos e vai captando aí esses pensamentos, porque a gente já viu que não precisa de palavras, tá? Então, tudo essa captação. Interessante isso que você comentou, Gerson, porque nesse parágrafo aqui, Kardec, ele relembra muito bem sobre a influência de espíritos não evoluídos nesse transe sonambúlico, porque vai depender muito. É preciso que se leve muito a sério o meio onde vai exercer essa faculdade mediúnica, porque o meio ali interfere. Pode acontecer um transe sonambúlico, um fenômeno, nossa, ok, ótimo, mas se as pessoas que estão ali em volta participando disso, não estiverem com uma boa intenção, isso interfere sim. Porque numa sessão mediúnica, quem já participou, e que mesmo quem não participou, tem aquele que vai passar pelo transe, mas aqueles que estão ao redor, eles vão ficar o quê? Numa sustentação. O que é a sustentação mediúnica? Com bons pensamentos. Quando se dispersa, pensa em Jesus, fica numa prece, fica com pensamentos nobres. Porque se ficar com pensamentos não bons, pensando na conta que tem que pagar, desviar ali o pensamento daquele trabalho, isso interfere sim. Porque é através do pensamento que a gente se comunica com os outros espíritos. Então, esse ponto que Kardec traz aqui para nós é muito importante, porque é preciso que estejam pessoas conscientes, preparadas, conscientes da sua responsabilidade. A responsabilidade não é daquele que só está no transmediúnico, é de todos aqueles que estão ali. Aí, como você falou, Gerson, do charlatanismo, aqueles que faziam, ou ainda fazem, não sei, através de shows. Então, vai ter pessoas ali por curiosidade, falando: isso não é verdade, isso aí não é mentira, não acontece. Ou aquele deslumbramento, aquele encantamento em excesso, porque tudo que é excesso também não é bom, né, gente? Então, assim, aquele por excesso, por fanatismo. Então, tudo isso aí não é bom. Então, esse transe sonambúlico tem que se atentar muito onde é feito. E como eu falei, no centro espírita, então são feitos por pessoas ali que estudam a doutrina. Não é qualquer pessoa que pode participar ali de uma sessão mediúnica. Tem que ser alguém que já tem um estudo, está no estudo constante ali da doutrina, no seu processo de desenvolvimento, que conhecem um pouco daquilo que está lidando com aquele fenômeno, porque dessa forma vai saber também ali se comportar, porque isso influencia e muito. Até quando ele fala aqui na última frase, a presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Então, assim, é como eu entendo que ele quer dar um exemplo aqui para gente, por exemplo, quando tem uma flor que tá ali, né, viva aquela flor, e quando você passa a mão ali nela, ela se retrai. É a mesma coisa esse efeito do transe mediúnico. Por quê desse transe sonambúlico?
porque é de acordo com aquilo que a pessoa está emanando, aquelas vibrações que a pessoa está emanando. É isso que vai acontecer. Então, que a gente sempre tenha isso na nossa consciência como responsabilidades. Pode seguir, Sim. Su. Então, o sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação. E essa dualidade faz com que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que, no momento, o ser corporal fala ao espiritual, e no outro, é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Então, o sonâmbulo ele vê o seu espírito e sente o seu corpo, essa dualidade, como se fossem dois. Olha que interessante. E acabam falando de si mesmo como se fosse dois, do material para o espiritual e vice-versa. Então, é assim, é aquilo que eu tinha colocado na pergunta do Gerson, né? Então, o sonâmbulo, quando ele vê a parte material, ele vê a vida dele nessa encarnação. Então, ele vê os problemas familiares, ele vê a falta do dinheiro, ele vê o trabalho dele, as dificuldades aqui, a locomoção, tudo isso, o espírito vê como se fosse uma outra pessoa. E, ao mesmo tempo, então, o espírito vem do material, o espírito vem do corpo físico, né? A nossa carne, a nossa carcaça. Quando é ao contrário, que o corpo vê o espírito, ele consegue ver de uma outra maneira. Então, o espírito, quando ele está nesse estado, ele tem lembranças das suas outras reencarnações. Eu entendi assim. Então, ele consegue ver numa amplitude muito maior, né? Então, se ele era humilde nessa reencarnação, se ele é mais ignorante culturalmente, então ele vê uma outra pessoa, então ele vai falar como se fosse outro. Ele vê um professor, ele vê tudo aquilo que ele já foi nas vidas passadas, pode acontecer isso, porque ele está ligado mais à espiritualidade. Então é interessante, porque ele fala de si próprio como se não fosse ele. Eu entendi assim, né? Então, essa dualidade, essa separação do corpo e do espírito, que, na verdade, não existe essa separação, são um só. Existe, sim, o esquecimento, né? Dentro dessa reencarnação. Foi o que eu entendi. É isso mesmo, Suzane. Você explicou bem explicadinho aí essa questão da dualidade. É interessante. Por mim, pode Tem continuar. alguns, só fazer um comentário, né? Tem até alguns filmes que a gente assiste que a pessoa tem essa experiência, né? Tá em estado de coma, faz aquela reflexão, né? Sempre o fala na terceira pessoa, não fala na primeira pessoa, né? E lembrando, né, que o nosso espírito já exige, nós já passamos por diversas encarnações, né? E o nosso corpo físico é só esse período, né? De 1900 e tanto que nascemos até o dia que partiremos, né? Continua. Sim. Sim. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma das suas existências corpóreas. Esquece-as, em parte, durante a sua encarnação, numa matéria
demasiadamente grosseira, mas recorda-os como espírito, aquilo que a gente falou, né? É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, em seu estado de vigília, não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido, segundo a circunstância e o objetivo que se tem em vista. Ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes, ou nos conselhos que recebe de outros espíritos, mas como o seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Então, aquilo que a gente falou, hoje, encarnado, esse espírito, ele pode ter um grau intelectual inferior, né? Ele pode ser bastante humilde, e ele está nessa reencarnação, ele esquece das outras que ele teve. Então, nesse processo, numa reencarnação anterior, ele pode ter sido um grande professor, um grande gênio, né? Então, quando ele traz esse conteúdo, ele traz esse conteúdo no presente aqui, das suas reencarnações passadas. E ele pode também ter essa sintonia com espíritos mais adiantados, né, que vão colocar a ele coisas que ele, nessa encarnação, não saberiam. Ele pode, inclusive, nessa crise sonâmbula, falar em outra língua que ele nem imaginaria, que ele, na vida atual, nem conhece. Mas ele pode sim. Por quê? Porque, sei lá, nasceu na Grécia, então ele pode vir falando grego, né? Então, ele vai clarificar isso dessas vidas anteriores que ele teve e também desses espíritos que ele pode se sintonizar, né? E trazer à tona aqui para esse sonambulismo. É isso. É. O espírito, ele passa aí por várias encarnações, como a gente já sabe. E ele pode trazer em uma encarnação, ele pode esquecer temporariamente daqueles seus conhecimentos. Por isso que, às vezes, quando até você falou, né, Suzele, uma pessoa muito humilde, sem estudo, né, quase analfabeto, mas quando ela está nesse transe sonambúlico, ela manifesta como um ser com muitos conhecimentos. E aí, de repente, né, é aí que, nossa, mas como que pode, né? A pessoa é assim, assada, e de repente se comunica dessa forma, né? Então, assim, às vezes se apresenta com uma capacidade bem acima da sua cultura ali. Então, o espírito, ele pode esquece temporariamente desses conhecimentos que já tinha, porque a gente sempre deve lembrar. Hoje eu estou como Meire, eu sou Luiz, mas em outras existências eu fui outro ser corpóreo. Então, com outras experiências também, a gente carrega para a gente pelas nossas tendências, mas também isso depende muito do projeto reencarnatório. E no transe sonambúlico, ele consegue mostrar uma capacidade ali maior, que ele tem atualmente. E também receber, nesse transe sonambúlico, o auxílio, o amparo ali da espiritualidade superior, porque ele pode, estar nesse transe sonambúlico
e transmitir as mensagens ali, que nós já vimos como que se dá através dessa combinação fluídica e essa transmissão pelo pensamento de outros espíritos superiores. Isso é muito comum no transe sonambúlico. No transe sonambúlico, que é num trabalho mediúnico, porque por vezes é acessado para auxílio ali ao próximo. Então, de repente, tem um médico lá espiritual indicando para esse que está no transe sonambúlico o que está acontecendo ali com a pessoa, e ele vai transmitir. Então, esse é um transe mediúnico através do sonambúlico, porque tem o quê? Um espírito intermediando esse fato, esse fenômeno. Porque aí essa pessoa que está no transe sonambúlico, ele é só o quê? Um intermediário, para passar ali a informação que é necessária. Agora, quando ele está falando das suas próprias experiências, daí é um fenômeno natural dele, é um transe sonambúlico natural dele. É esse fenômeno quando ele tem facilidade de falar, ele está acessando ali aqueles seus registros mesmo. Então, é bem interessante. Então, cai bem na pergunta anterior, né? Quando ele acessa os seus próprios registros, ele tem essa sensação mesmo, né? Que ele é outra pessoa, porque ele sabe na vida real as suas limitações, né? Então, quando ele acessa os seus registros, ele vê coisas totalmente novas, né, para ele, porque ele esqueceu. Então, encaixa bem com a pergunta anterior, né? Isso mesmo, Suzeli. E olha só, vamos continuar na próxima semana, né? Então, vamos parar aqui no parágrafo, no meu é o 12, a gente continua na próxima, porque hoje a gente vai ficar com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, e que tenhamos uma excelente semana. E até o nosso próximo estudo. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.